1 Coríntios capítulo 3, do 1 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Como a crianças em Cristo, leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifícios de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Até aí, irmãos, a leitura da palavra de Deus. Antes de vocês, o tema, que é justamente uma das séries escatológica que nós iremos trabalhar com a igreja. Nós já trabalhamos com a igreja falando sobre o arrebatamento da igreja e a bendita esperança dos salvos. E com a graça de Deus nós iniciamos também falando sobre agora que depois do arrebatamento, qual é o próximo evento que vai acontecer dentro da escatologia bíblica. Então a igreja será arrebatada. Diz Paulo que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos juntamente arrebatados com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E ali estaremos para sempre com o Senhor. Então, o segundo evento escatológico após o arrebatamento da igreja é justamente o tribunal de Cristo, que está registrado em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, quando o apóstolo Paulo diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um seja julgado segundo o bem ou o mal que tiver feito por intermédio do corpo. Então, nós iremos pensar com vocês nesse julgamento das obras do crente, baseado em 1 Coríntios capítulo 3, onde a igreja de Corinto estava trabalhando para Deus, irmãos, em meio a racha, em meio a cisma, em meio a divisões. Portanto, vamos então para a lição principal ali, que a irmã vai passar, que está bem pequeno. E a lição principal que nós iremos destacar, diante de tudo que nós aprendemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, é que todos os crentes, sem distinção, passarão pelo tribunal de Cristo para serem recompensados por suas obras, ou então perder o galardão ali pelas obras que praticaram, quer sejam elas boas ou más, mas os crentes irão passar pelo tribunal de Cristo.
E nesse julgamento das obras do crente, irmãos, eu quero considerar com vocês, que a irmã vai lançar aí a palavra-chave, então, a irmã pode lançar 4 verdades acerca desse julgamento. Nós iremos pensar com vocês, irmãos, praticamente 4 itens que Deus vai julgar acerca das obras do crente. E a primeira, que será lançada aí, Deus vai julgar a motivação dos obreiros. E a irmã pode passar aí, nós temos que... Então, diante da... De um por um... Senão, isso aí. Então, Deus vai julgar, essa é a primeira verdade, Deus vai julgar a motivação dos obreiros. E qual era a condição da igreja? Aí, letra A. Aí. A igreja estava trabalhando para Deus, dividida em 4 grupos. E aí voltemos rapidamente aí para 1 Coríntios capítulo 1. Observe o apelo que o apóstolo Paulo faz no versículo 10. 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 ao 17. Voltemos um pouquinho para 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Olha o apelo que o apóstolo faz à unidade cristã. Ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contenda entre vós. Então teve um irmão, e parabéns para este irmão aqui, que muito corajosamente denunciou a divisão da igreja de Corinto, enquanto na igreja atual, infelizmente, muitos, em vez de denunciar o pecado da membresia, fazem encobertar o pecado. Mas este irmão, no versículo 11, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo. Era o primeiro grupo que estava trabalhando. Eu de Apolo. Observe a expressão eu. Sou de Paulo. Versículo 12, eu de Apolo, eu de Cefas. Cefas aqui é Pedro. E o grupo mais espiritual que não queria ficar pertencer a nenhum desses 3 pastores e líderes, se dizia espiritual, e eu sou de Cristo. Esse de Cristo era que dava o mais trabalho, que se dizia o mais espiritual, mas era os que davam dando mais trabalho na igreja. Então, diante dessa condição que estava a igreja trabalhando para Deus, dividida em 4 grupos, certamente o julgamento de Deus sobre a motivação dos obreiros era certo, irmãos. Porque havia irmãos que estavam trabalhando em nome de Paulo, em nome de Apolo, em nome de Cefas, e outro grupo mais espiritual não queria se misturar. Nós pertencemos a Cristo. E, infelizmente, irmãos, isso acontece na igreja de Cristo. Por exemplo, eu que já sou pastor praticamente há quase aí 15 anos ou mais, e todas as vezes quando nós vamos dividir os cargos no final do ano, sempre tem aquele irmão que se levanta assim e questiona e pergunta, talvez do irmão: escuta, irmão, esse ano você vai pegar o departamento X? Aí, às vezes, a pessoa responde: sim, eu vou ficar com o departamento X. Então, eu estou dentro para lhe ajudar. Mas se for outro irmão ou outra irmã, a pessoa diz: é o fulano que vai assumir aquele departamento, então eu não vou me envolver e não vou comparecer no trabalho de Deus. Tais pessoas estão trabalhando para Deus com a motivação errada. Eu já falei para os amados irmãos, numa mensagem de domingo passado, que existe sim a possibilidade de o crente fazer o trabalho certo, mas com a motivação errada. Então a igreja de Corinto estava trabalhando para Deus, dividida em 4 grupos. Segundo, letra B, a igreja estava trabalhando para Deus, escolhendo os seus líderes. Dê uma olhada no versículo 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, porque
Foi Paulo que plantou a igreja de Corinto, mas outros estavam trabalhando em torno de Apolo. Eu sou de Apolo, como já falei aqui para os amados irmãos e agora repito. Apolo era um pastor que foi formado na escola de Alexandria, onde tinha uma biblioteca enorme. Então era um homem dotado de saber e de conhecimento. Apolo, quando pregava, ele fazia o uso da boa retórica e da boa oratória. Se você pudesse ouvir o Apolo pregando na época de Corinto, sem sombra de dúvida você seria convencido pelas suas palavras. Tal era a sua boa oratória. O homem falava bonito, conjugava todos os verbos, a concordância verbal, nonimal, plural, tudo perfeito. Então o homem, digamos, era o cara da oratória. Então, alguns irmãos se aliaram a Apolo. Eu sou de Apolo. Tudo bem que Paulo plantou a igreja de Corinto, ele foi o fundador, mas prefiro ficar com esse líder chamado Apolo, pois o homem fala muito bem. E aí, o terceiro grupo, está aí no versículo 12, dizia: eu sou de Cefas. E quem era Cefas, irmão? Cefas aqui é um nome em aramaico para Pedro, né? Que alguns talvez não se lembrem. Mas Cefas aqui é Pedro. Então alguns diziam assim: olha, eu sou de Pedro, porque Pedro foi não somente é o líder, um dos líderes da igreja de Corinto, mas como ele é o líder geral da igreja. Lembre-se daquilo que o Senhor Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 16, quando disse a Pedro: pois te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí o Senhor Jesus Cristo faz uma promessa a Pedro: eis que vos darei a chave do reino dos céus, disse a Pedro. E de fato Pedro foi o primeiro apóstolo que abriu a porta da fé para os gentios e para os judeus. Para vocês terem uma ideia, irmãos, no sermão de Pentecostes, em Atos capítulo 2, em uma só pregação, quase 3.000 pessoas se arrependeram e creram na pessoa de Cristo no sermão registrado em Atos capítulo 12. Então imagine esses irmãos, qual foi dos pastores aqui que numa noite só pregou e quase 3.000 almas se converteram? Então eu prefiro ser de Cefas, que foi um líder que foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo, e o homem pregou, quase 3.000 almas se converteram. Eu não sou do pastor Sidney, não. Há tempo que ele vem pregando, não se converte uma alma penada. Prefiro estar do lado do apóstolo Pedro, que quando o homem prega, meu irmão, vem 10, vem 5, vem 15, vem 30 na frente. E eu prefiro estar do lado do apóstolo Pedro. Mas o grupo mais espiritual, que era o que estava dando mais trabalho, era justamente o grupo de Cristo. Estes irmãos não queriam ser liderados por ninguém, não queriam estar sobre a liderança nem de Paulo, não queriam estar sobre a liderança de Apolo, e nem queriam estar sobre a liderança de Pedro. Então, nós temos a revelação diretamente de Cristo. Cristo fala e nós obedecemos. Então, para que líder? Para que líder, né? Então, esse grupo mais espiritual, eu sou de Cristo, é o que estavam dando mais trabalho. Letra C. A igreja estava se vangloriando no trabalho de cada líder. Eu sou de Paulo. Talvez eu sou de Paulo porque talvez Paulo me batizou, e está aí a partir do versículo 13. Dê uma olhada aí quando o apóstolo Paulo pede para que eles então acabem com esse partido. No versículo 13, Paulo diz assim: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? E aí Paulo, no versículo 14, combate esse tipo de partidarismo dentro da igreja. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Paulo ele está dizendo aqui, irmãos, se tem alguém se vangloriando no meu trabalho, eu fui batizado por Paulo. Deixa eu lhe dizer, deixa eu me lembrar se eu batizei alguém. Eu acho que eu batizei Crispo. Também deixa eu me lembrar, eu acho que batizei também Gaio. Também batizei Estéfanas, está aí no versículo 16. Batizei também a casa de Estéfanas.
Além deste, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Eu conheci um certo irmão que ele enchia a boca, ele abria a sua boca e se vangloriava dizendo: olha, eu fui batizado pelo pastor Frederico. Né? Como se no momento do batismo descesse poder dos céus para revestir aquele irmão. Até hoje é o irmão que dá mais trabalho na igreja. Não sei nem se ele ainda está na igreja ainda. Mas Paulo está justamente dizendo que a igreja estava se vangloriando no trabalho de cada líder. Havia irmãos que estavam se vangloriando: olha, eu fui batizado por Paulo. E Deus, certamente, irmãos, vai julgar a motivação dos obreiros. Por que eles estão trabalhando para Deus? Qual é a forma que eles estão trabalhando para Deus? Eles estão trabalhando divididos em 4 grupos, um de Paulo, de Apolo, de Cefas e outro grupo de Cristo? Como que eles estavam trabalhando para Deus? A igreja estava se vangloriando no trabalho de cada líder. É interessante que isso é relevante para os nossos dias, irmão. Há pessoas que dizem: olha, eu gosto do fulano, do pastor fulano de tal, porque ele foi que fez, e fica se vangloriando no trabalho de cada líder. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Naquele dia Deus vai julgar as motivações dos nossos corações. E você será recompensado naquele dia se você trabalhou para Deus, tendo em vista a glória de Deus ou a promoção dos homens. Segunda verdade, para nós avançarmos aí. Primeiro, que Deus vai julgar a motivação dos obreiros, e nós falamos a condição da igreja de Corinto. E agora Deus vai julgar a construção dos obreiros, isto é, o trabalho de cada um. E voltemos para o capítulo 3, onde o apóstolo Paulo vai dar orientações para os obreiros. Aí Deus vai julgar a construção dos obreiros e o trabalho de cada um. É interessante que aqui Paulo ele vai usar uma analogia de um edifício. Dê uma olhada aí no versículo 10, as orientações que ele vai dar para os obreiros construírem. Versículo 10. Segundo a graça de Deus, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, irmão, seguimos nesta primeira orientação que a irmã vai lançar aí. Primeiro, o obreiro deve saber que ele não vai iniciar a obra, mas alguém já iniciou o trabalho. Dê uma olhada no versículo 3 aí, quando o apóstolo Paulo dá a primeira orientação acerca do trabalho de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Agora, façamos então, irmãos, uma pergunta aí na letra I, que a irmã vai lançar aí. Quem iniciou o trabalho? E a resposta quem é? Vamos lá, irmãos? Os apóstolos iniciaram colocando o fundamento. E qual é esse fundamento, irmãos? Dê uma olhada rapidamente, segura aí em 1 Coríntios capítulo 3, vamos lá para Efésios capítulo 2, versículo 20. Qual é esse fundamento? Dê uma olhada em Efésios 2, 20. Já que os apóstolos iniciaram a obra, e quem iniciou foi os apóstolos, Efésios 2:20 diz assim, Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo
Cristo Jesus, a pedra o quê? A pedra angular. Quem aqui já cavou uma sapata aqui, irmãos? Quem já cavou uma sapata? Ou então, quem já viu uma sapata aqui? Nós estamos falando de construção. Quem já viu? Levante a mão aí. Acho que a maioria aqui já viu. Eu me lembro quando eu trabalhava de servente de pedreiro, para sustentar minha digníssima, ralei que só no sol quente. E eu era daquele que trabalhava sem camisa, né? Pegava o sol e chuva nas costas. E o mestre de obra chegava: olha, você vai ter que cavar uma sapata aqui para casa, 60 por 80 ou 80 por 60. Eu lembro nesse momento da Janaira, quando ela disse: olha, para nós construirmos o templo aqui, vocês vão ter que fazer uma sapata de 1 metro por 1 metro. E nós cavamos ali. E depois que fizemos aquele buraco enorme, é lançado o radier, né, os ferros e tudo. Depois do radier vem toda a estrutura de ferro e depois vem as sapatas. E as sapatas você vem montando ela, quando chega assim você vai transformando ela numa pirâmide, para ela ficar bem, para a casa ficar bem sustentada. É a base da casa, é o alicerce da casa, é o fundamento da casa. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Irmãos, nós, os apóstolos, nós lançamos o fundamento, a pedra angular. É o Senhor Jesus Cristo que é o fundamento. Agora, o que vocês vão fazer, né? Como foi que ele lançou esse fundamento de Cristo? Temos aí a segunda. Como Cristo foi lançado ou apresentado? Aí vamos lá para 1 Coríntios, irmãos. Vamos rapidamente lá. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Como foi que Cristo foi lançado ou apresentado na igreja de Corinto, já que Paulo lançou o fundamento? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Diz assim, 1 Coríntios 2, 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este o quê? E este crucificado. E aí, irmãos, é exatamente isso que Paulo está dizendo. Olha, os obreiros de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, versículo 10 do capítulo 3, lancei o fundamento como prudente construtor. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer, irmãos? Quando eu estive na igreja, aí na cidade de Corinto, e plantei a igreja de Corinto, eu fiz isso não com sabedoria humana, mas eu lancei o fundamento. E qual foi o fundamento? Qual foi o alicerce? Qual foi a rocha? Eu apresentei Cristo e este crucificado. Então, a base da igreja é Cristo. Agora os obreiros vão construir em cima desse fundamento. Cristo é o fundamento. E aí vamos para a letra B. A irmã pode avançar? A letra B aí. O obreiro deve construir em cima do fundamento certo. Voltemos para 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, quando Paulo diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Ele foi lá na cidade de Corinto e como prudente construtor, ele lançou o fundamento que é Cristo. E ele diz, aí no versículo 11, quem é este fundamento? Dê uma olhada no versículo 11 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é quem? É Jesus Cristo. Então o obreiro deve construir em cima do fundamento certo. E a irmã pode lançar aí, a letra aí. Cristo é o fundamento, nós já vimos. Pode avançar. E o obreiro não pode lançar outro o quê? Fundamento. Dê uma olhada aí no versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro o quê? Fundamento. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Vamos dar uma pausa aqui. Nem toda a igreja que você vê aqui em Codajás significa que é uma igreja de Cristo.
Porque a verdadeira igreja de Cristo tem o fundamento certo, que é quem? É Jesus Cristo. Há muitas igrejas que têm como seu mestre, por exemplo, a Igreja Universal. Quem tem o seu fundamento, seu mestre, é de Macedo. E você vê a Igreja Mundial, tem quem? O Valdomiro como apóstolo. É exatamente o que Paulo está querendo dizer, irmãos, nós já colocamos a pedra, Cristo Jesus, e agora vocês devem não mudar o fundamento, que é quem? Que é Jesus Cristo. Vocês devem continuar agora construindo em cima do fundamento, que dê uma olhada no versículo 11 e 12. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Vocês não têm, pastor Sidney, ninguém tem autoridade de mudar este fundamento, Jesus Cristo. E aí no versículo 12 ele diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Então vamos avançar. Quais os materiais disponíveis para os obreiros? Primeiro, há dois tipos de materiais. Pode lançar aí, irmã, a próxima. Primeiro, existe o materiais permanentes, que são o quê? Ouro, prata e pedras o quê? E existem materiais o quê? Provisórios, madeira, feno e que mais? E palha. Pensemos, irmãos, nesses materiais provisórios. Digamos que, e vamos começar aqui, vou dar um exemplo como o trabalho dos jovens. Geralmente, quando nós vamos, eu digo isso por mim, quando nós se tornamos um líder dos jovens, ou um líder de qualquer departamento aí, mas vamos pegar os jovens, porque os jovens, eles sempre querem novidades, os jovens. Não estou me referindo a líder, estou me referindo aos jovens, sempre querem novidades. E se você diz assim para os jovens, olha, nós vamos começar a juventude, e nós vamos, se preparem jovens, que nós vamos começar a nossa juventude bombando. Se prepare para as gincanas bíblicas, para os entretenimentos que nós vamos ter na igreja, e se prepare que nós vamos abrir esse departamento com um passeio para todos os jovens. O que os jovens vão dizer? Uau, né? Não é que é bom, né, irmãos? Trabalhar com materiais provisórios, temporários, madeira, feno e palha. Quando o engenheiro ele vai construir uma casa, antes de ele fazer a casa, levantar a casa oficial, ele faz um barraco para ele. E ele vai usar materiais o quê? De segunda, ele vai usar tábuas de azimbre, né? Tudo material assim de segunda ou de terceira, né? Para os trabalhadores ficarem ali perto. Então, irmãos, qual é essa analogia que Paulo está fazendo aqui ao citar esses dois tipos de materiais, tanto material permanente como provisório? É porque nós somos tentados, irmãos. Lembra do que o apóstolo Paulo diz? Quando eu estive convosco, pregando a palavra de Deus, eu não fiz com sabedoria humana. O que nós temos de sabedoria humana, irmãos? O que eu tenho de sabedoria humana à minha disposição para fazer essa igreja crescer aqui, irmãos? Olha, é muita sabedoria humana. Por exemplo, eu posso dizer, irmãos, a partir do domingo que vem, vamos tirar esse negócio de culto evangelístico, vamos tirar esse piano daqui, nada de música clássica, nada de hinos do cantor cristão. Domingo que vem nós vamos ter a terapia do amor. E você, minha irmã e meu irmão, que ainda não encontrou a sua cara metade, venha para essa corrente, a corrente dos 7 dias de jejum, de libertação,
Irmãos, a gente vai ter que quebrar, comprar terrenos aqui, porque vai encher aqui, ó. Vai encher. Mas se eu digo assim, irmãos, ou para os jovens, nós iremos começar a nossa juventude com uma temporada de estudo bíblico na carta aos Efésios. Os jovens já vão... Estudos bíblicos, pastor? Não tem outra coisa aí para a gente não, pastor. Estudo bíblico. O senhor vai afastar os jovens daqui dessa igreja. Mas eu estou usando material o quê? Temporário ou material permanente, irmãos? O que vai mudar a vida do crente? Quer seja do jovem, adolescente ou do adulto. O que vai mudar? Eu trazer mais entretenimentos, divertir mais o povo, ou eu trazer a exposição da palavra de Deus, que vai edificar, que vai confrontar e que vai alimentar verdadeiramente a alma? Porque a palavra de Deus, ela é o quê, irmãos? Ela é esse ouro, ela é essa pedra preciosa. Mas geralmente o que nós fazemos? Nós não queremos trabalhar com os materiais o quê? Permanentes. Materiais de excelência, ouro, prata, pedras preciosas, nós não queremos trabalhar, irmãos. Preferimos muitas das vezes trabalhar com material de segunda. Porque o material de segunda é mais o quê? Mais barato. Vamos comparar madeira com ouro. Qual que é mais barato dos materiais para comprar, irmão? Sem sombra de dúvida é o quê? É a madeira. Eu não vou nem colocar a palha. Então, a pessoa vai pensar logo no bolso. Rapaz, eu vou comprar esse material que é mais barato. Só que vem a primeira chuva, vem a segunda chuva e esse material vai o quê? Vai ser destruído. E aí vem um manual de instrução aí, que Paulo dá. Olha o manual de instrução, versículo 10 ao 12. Este é o manual de instrução. Segundo a graça de Deus, que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, e quais os materiais disponíveis. Versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta, versículo 13, se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Pensemos naquele dia, irmãos, onde várias pessoas vão chegar diante do Senhor Jesus Cristo, dizendo: Senhor, mas em teu nome nós não fizemos muitos milagres. Senhor, em teu nome nós não expelimos muitos demônios. Qual é a resposta do Senhor Jesus Cristo? Nunca vos conheci. Mas estava trabalhando para Deus, em nome de Deus. E a resposta do Senhor: nunca vos conheci. Terceiro, já vi, estou aqui, na falta 2 minutos para 8h40. Olha aí, já quer trocar o material, né, irmão? Vamos lá, terceiro, ainda tenho 7 minutos aí. Deus vai entregar o galardão a cada obreiro. Mas vamos pensar, irmãos, como será esse dia? O irmão pode lançar aí? Primeiro, esse dia, o dia da avaliação das obras. Este dia é o dia em que Cristo, é o dia em que todos os crentes passarão pelo tribunal de quem, irmãos? Pelo tribunal de Cristo, onde as nossas obras serão avaliadas. Segundo, letra B. Rapaz, é muito... Só a letra... Isso. Será o dia da manifestação das obras, onde o trabalho do crente será o quê?
apurado neste dia, para saber qual foi o tipo de material que ele usou, conforme o versículo 12 e 13. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas e madeira, feno, manifesta se tornará obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Letra C. Isso será o dia do galardão, onde cada crente receberá das mãos de Cristo a sua, o que, irmãos? A sua recompensa, conforme a motivação dos seus trabalhos. Quarto, Deus vai destruir, irmãos, os maus obreiros nesse dia. E qual será esse tipo de destruição? Primeiro, eles perderão um galardão. Até aí. Dê uma olhada no versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá um galardão. Os bons obreiros receberão galardões, porque trabalharam de forma certa e com a motivação certa. Versículo 15. Mas se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Então o crente vai chegar diante do Senhor Jesus Cristo. Senhor, naquele dia nós fizemos o culto, você viu como encheu o culto naquela noite? Mas qual foi o material que você usou? Você teve trabalho de estudar a palavra? De trabalhar com um material permanente? Ou você baixou uma gicana? Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, irmão, vamos brincar. E quando você chegar com essas obras, os olhos consumidores do Senhor Jesus Cristo, vai virar aquela fumaceira no dia do julgamento. As suas obras serão queimadas. Você vai ser salvo. E eu imagino o Senhor Jesus Cristo olhando assim para você. E sai da minha frente rápido, antes que eu me arrependa, para não condenar você. Letra B. Eles serão destruídos. Agora isso aqui é interessante. Faltam 2 minutos, irmãos. Esses maus obreiros aqui, irmãos, já não se refere, são maus obreiros se dirigindo aos crentes que trabalharam certo, mas com a motivação errada. Mas existe aqueles obreiros, irmãos, que não são crentes, que Paulo chama na sua carta aos Coríntios, que são obreiros falsos, que se transformam como em anjo de luz. Eles serão destruídos. Dê uma olhada no verso 16 e 17. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós. Observe nesse plural aqui, irmãos. Paulo está dizendo que a igreja, no geral, é o santuário de Deus. O que esses maus obreiros estavam fazendo? Eles estavam dividindo a igreja de Cristo. Tem muitas pessoas, irmãos, que são ímpias dentro da igreja, que trabalham para Deus, mas fazendo divisões e facções. Essas pessoas nesse dia serão destruídas por Deus, porque ao fazer isso, dividir o corpo de Cristo, prejudicaram a obra de Cristo, e essa pessoa, tal como causou dano à igreja de Cristo, que é o santuário de Deus, Deus também vai causar dano a essa pessoa, vai destruir essa pessoa. Por isso que Paulo diz, se alguém destruir o santuário de Deus, como é que uma pessoa, um mau obreiro pode destruir a igreja de Deus? Com facções, com divisões, com contendas, fazendo aí, chamando líderes aí. E Paulo disse, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é o quê? É sagrado. Queridos irmãos, eu quero concluir, faltam aí 2 minutos, tirando algumas lições e aplicações para as nossas vidas. A primeira lição e aplicação para as nossas vidas, irmãos. Eu, como pastor, irmãos, eu sei quais são as ovelhas que estão trabalhando para Deus.
mas o que eu consigo enxergar é somente o seu trabalho. Como eu não sou Deus para enxergar a motivação do seu coração, o que foi que impulsionou você a trabalhar para Deus? Talvez foi por amor a Cristo realmente, talvez possa ser por interesse, eu não sei qual foi a motivação que impulsionou você a se candidatar este ano para trabalhar para Deus. Mas naquele dia saiba que você será chamado à presença de Cristo e Ele vai julgar as motivações do seu coração. Se você trabalhou de maneira certa, com a motivação certa, você receberá galardão. Segundo, Deus não somente vai julgar a motivação, mas Ele vai julgar a maneira como nós estamos construindo. Talvez nós sejamos tentados, irmãos. Eu digo que muitas vezes eu sou tentado e até pressionado a mudar a minha maneira de ensinar. Não, pastor, tire esse negócio de sermões expositivos. Vamos colocar algo que vai mais entreter o povo. Se eu fizer isso, eu estou trocando o material permanente que Deus deu, que é a sua palavra, que é pedra preciosa, que é ouro, que é algo firme, que vai edificar, que vai fundamentar a igreja, por materiais de segunda, madeira, feno e palha, irmãos. Eu posso até agradar vocês, mas certamente naquele dia Deus vai me chamar e vai dizer: você estava indo no caminho certo, você estava construindo com o material certo, mas chegou um momento que você trocou de material, porque você foi pressionado pelos homens, você quis agradar homens em vez de agradar a mim. Trocou a exposição da palavra por show gospel na igreja. Agora tudo é show gospel, é terapia do amor, e você trocou o que era tão precioso por madeira, palha e feno, e nesse dia suas obras serão queimadas e você não vai receber galardão. Lembrar também, irmãos, que existem os materiais disponíveis que Deus nos concede para trabalhar para Deus. E a quarta e última lição, a aplicação. Saiba, irmãos, que Deus ele não é injusto. Naquele dia Ele haverá de recompensar cada obreiro conforme o seu próprio trabalho. Então, talvez você esteja se questionando: poxa, eu trabalho para Deus, eu não vejo resultado algum. Eu estou pregando a palavra, estou sendo fiel à palavra, mas as pessoas não querem saber. Deixa eu lhe dizer uma coisa: continue firme, pregando a palavra, porque naquele dia você vai ser recompensado pela sua fidelidade a Cristo Jesus. E lembrando que Deus naquele dia vai destruir também os maus obreiros. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, fiquemos em pé.